Eu conheci Jesus no momento mais difícil, triste e delicado da minha vida. Eu pensava que não existia mais solução para toda aquela tristeza que eu tinha em todo o meu coração durante 19 anos da minha vida. Então, Jesus veio ao meu encontro e trouxe para a minha vida algumas coisas que eu não esperava que eram nem mesmo possíveis de existir, menos ainda eu imaginava que essas coisas eram para mim. Eu não esperava que elas poderiam ser realidade na minha vida. E então, Jesus trouxe tudo isso. E eu estava lendo a palavra de Deus nessa mesma época, e eu vi na palavra dele 10 jovens que procuraram Jesus porque também viviam como eu vivia, leprosos, isolados, tristes, cansados. E quando eles se aproximaram de Jesus, foram todos os 10 curados. Esses 10 jovens transformados, curados, vão embora. Contudo, no meio do caminho, um se volta para Jesus. Cheio de gratidão, está escrito que ele se volta agradecendo a Jesus por tudo que Jesus tinha feito na vida dele. E então Jesus, vendo ele jogado no chão, lhe disse: se levante, vai, a tua fé te salvou. O que me impressionou é que Jesus deu muito mais do que saúde a esse jovem que se voltou. Ele deu dignidade. Ele falou: levante-se. Jesus virou para ele e deu para ele uma direção. Ele estava perdido. Jesus deu direção para aquele que nada tinha e disse: vai. A tua fé, Jesus valorizou algo que esse jovem tinha, quando nem ele mesmo valorizava. Mas o principal e mais impressionante, Jesus salvou esse jovem. O que eu quero dizer é que Jesus, mais do que nos abençoar, mais do que nos socorrer nas nossas aflições e dores, Jesus deseja ansiosamente nos salvar. Mas, para que Ele nos salve, nós precisamos nos voltar para Ele inteira e sinceramente, com toda a nossa vida. Eu então escrevi esse livro, gravei este DVD e também adicionei a tudo isso um marcador de Bíblia. Este livro então nasce, junto com esse kit, com uma única finalidade: trazer o homem de volta para Jesus, para uma relação com Ele, uma relação de amor e não de usismo, uma relação de graça e não de consumismo. Mais do que nos abençoar, Jesus quer se relacionar conosco. Mais do que ir, Deus espera que nós nos voltemos para Ele. Lucas 17, versículo 11, fala de 10 homens ou jovens, 10 doentes, 10 leprosos. E esse texto ele tem abençoado muito meu coração. E hoje à noite eu sei que vai abençoar o seu também. Olha para alguém do seu lado e diz: vai mesmo. Aleluia. Amém? O Léo já achou a biblona aí? Nós vamos achando, hein? Fica tranquilo que já ela vai aparecer. Lucas 17. Quem encontrou diz assim: estou pronto. Estou pronto. Quem não está, diga: vou estar. Hã? E a Bíblia? Apareça. Só para me contrariar. Vamos dizer amém. Olha lá, está escrito assim: aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passava pela divisa entre Samaria e a Galiléia. Ao entrar em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ele, logo que os viu, disse-lhes: ide mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu
que enquanto iam, ficaram limpos. Diga aleluia. Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, dando-lhe graças, e este era samaritano. Perguntou, pois, Jesus: não foram limpos os 10? E os 9, onde estão? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe Jesus, repita comigo: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Mais uma vez, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Olha para alguém do lado e diz: a tua fé pode te salvar hoje à noite. Aleluia, amém. Que Deus te abençoe. Queridos, eu estava pensando nessas coisas que Deus colocou no meu coração para falar com você. E, sinceramente, Deus falou ao meu coração para eu dividir com você alguns flashes da minha vida, antes de eu encontrar Jesus. Eu venho de uma família onde nós somos vivos 13 filhos, fora 2 que faleceram. Eu venho de uma família que não conhece em nada a verdade da palavra de Deus. Viemos de um lar super católico. E então eu ainda adolescente, eu comecei a fumar, beber, roubar, me prostituir, comecei a participar de gangues, e eu era conhecido como o encapetado. E como chamar alguém de capeta não pega bem, eles me deram um nome mais simpático, me chamaram de anjo. Como eu não tinha porte físico para anjo, me batizaram de anjinho. Então eu era conhecido por anjinho. E eu bebia tanto, que eu já cheguei ao ponto de tomar álcool puro com limão. Queridos, eu era a pessoa, no meu entendimento, mais triste que existia na cidade. Eu olhava para os meus amigos e eu os via sorrindo, e eu não acreditava que eu não era capaz de sorrir também. E então eu questionava a Deus, depois de muito xingá-lo e brigar com ele. Eu lhe perguntava: Deus, se o Senhor existe como esse povo fala, faz alguma coisa e muda minha vida. E então eu conheci uma moça e eu jurava que nela eu encontraria uma nova vida, mas não encontrei. Cheguei ao ponto de subir aqui no túnel da floresta, bêbado, depois de espancar minha namorada, para pular e tirar minha vida. Num fim de semana eu consegui, sendo de menor, bater um recorde de ser preso 3 vezes na cidade de Itabirito. E então, a fim de usar drogas, eu não tinha o que usar, até que um amigo me ofereceu um pote cheio de comprimidos, que, dizendo eles, tomando 3, a pessoa ficava muito doida. Eu tomei uns 20. Então um outro jovem chegou e acendeu um baseado de maconha que eu fumei, e após eu fumar aquilo, eu saí do ar, e eu te confesso, depois de quase 15 anos, eu não sei o que eu fiz, como eu cheguei em casa, e até hoje eu não sei o que aconteceu comigo nesses 5 dias. O efeito daquelas drogas foi tanto que eu surtei, eu saí de mim. Pois bem, numa daquelas noitadas, bebendo muito, eu entrei num ônibus. E assim que eu sentei, uma jovem da igreja me conhecia e me disse: Hudson, Jesus te ama, quer te salvar e mudar sua vida. Eu olhei para ela e eu estava muito doido naquela noite. E ela disse assim: é verdade, Jesus quer te ajudar. E eu então, muito educado, disse: valeu.
Então um jovem sentado no banco da frente olhou para trás e disse: rapaz, eu não te conheço e nem conheço essa moça, mas eu também conheço Jesus e eu quero te dizer que Jesus te ama, quer mudar a sua vida e quer te salvar. E eu pensei assim, vocês combinaram. E alguns pontos adiante entrou uma jovem que era parte da gangue que eu também era e já há anos eu não a via. E então ela veio e encostou do meu lado, e eu perguntei: e aí, como que você está? Ela falou: eu estou bem demais. Eu falei: então, o que está rolando? Por onde que você anda? Ela falou: eu ando com Jesus agora, sabe, Hudson? Jesus mudou a minha vida, Jesus me salvou, e Ele quer te salvar. Eu falei: aí não, 3. E vocês acreditam que uma quarta pessoa dentro daquele ônibus se aproximou e disse a mesma coisa? Por fim, um deles disse: eu posso orar por você? E eu falei: é claro, pensei comigo, eles vão chegar na igreja domingo e vão orar por mim. Até que uma delas disse: fecha seus olhos que é agora. Ela mão na minha cabeça e começou a orar. E, queridos, eu fiquei sóbrio naquela hora. Eu desci do ônibus em prantos, eu entrei em casa em prantos, e eu com meus 19 anos de idade disse: mamãe, eu conheci um povo que me convidou para ir na igreja. Esse povo acabou de orar por mim, e eles disseram, me prometendo que Jesus me ama, que Jesus quer me salvar, e eles querem me ajudar, mamãe. E ela começou a chorar comigo, e a partir daquele dia eu procurei aquela igreja, eu procurei aquelas pessoas, e o que aconteceu? Eu descobri que esse amor de Jesus por mim, ele era tão real e verídico, que eu o recebi na minha vida, ele minha vida transformou e me salvou para sempre. Resultado, salvo eu sou hoje parte desse povo de Deus. O que eu quero te dizer, querido, é que esse mesmo povo que veio em meu socorro, a fim de me ajudar e trazer Jesus para me salvar e transformar, está hoje aqui para dizer a você: Jesus te ama e quer te salvar. Quem pode dizer aleluia? Amém. O nosso Deus faz isso. E eu que era um jovem frustrado, caçula, agora não dou mais trabalho para a família, pelo contrário, estou abençoando minha casa. Aleluia. Sabe, amados, eu ouvi uma feita que um jovem com a sua Bíblia foi cortar seus cabelos. Sentado ali, de pronto o cabeleireiro viu que ele tinha uma Bíblia e lhe perguntou: você é crente? Ele disse: sim. Pois é, rapaz, eu já estou um homem mais vivido e eu não acredito em Deus. Eu não creio que Deus exista. E o jovem perguntou: mas como assim você não crê em Deus? E ele disse: claro que não, porque se Deus existisse, o mundo não estaria como está. Se Deus existisse, as famílias não estariam sendo destruídas como estão. Se Deus existisse, não haveria tanta dor e tanta morte nessa terra. E aquele jovem muito simples ficou ouvindo todas aquelas coisas. E quando ele terminou de cortar seu cabelo, ele pagou, eu acho que porque ele era crente, então ele pagou o corte de cabelo. E quando ele chega na porta, passa um jovem com os cabelos muito grandes. O jovem então bate o olho nesse cabeludo, e está de um lado cabeludo, de outro lado sem cabelo nenhum. Ele então olha para o cabeleireiro e fala: rapaz, eu tenho um negócio para te falar também. Eu não acredito nesse negócio de cabeleireiro, não. O cabeleireiro falou: mas como assim, rapaz? Como que você não acredita nesse negócio de cabeleireiro? Eu aqui sou o maior barbeiro do pedaço. E o jovem disse: se cabeleireiro existisse, o jovem não estaria com o cabelo dele daquele tamanho. Então o cabeleireiro lhe respondeu: sabe, eu existo, estou aqui.